Fala galera, Douglas Neves aqui e finalmente estamos começando esse canal aqui no YouTube. E hoje, como primeiro vídeo do canal, eu tenho que explicar um pouco para vocês sobre o que eu vou falar aqui, sobre o que vai ser toda essa história que vocês estão vendo aqui e falar um pouco de mim também. Para você que não me conhece, eu vou contar um pouco da minha história aqui, resumidamente, porque senão ficaríamos horas aqui. Eu gosto de falar, hein? Mas, antes de tudo, eu vou explicar um pouco para vocês aqui sobre esse canal. Esse canal não vai ter foco, a primeira coisa que eu vou falar é sobre que não vai ter aqui, que é para você saber logo. Não vai ter foco em falar sobre a parte técnica de produção musical. Então eu não vou falar de mixagem, eu não vou falar de masterização, por enquanto não, né? Vai que no futuro, nunca sei aí. Mas por enquanto eu não vou falar nada dessa parte, até porque tem muito disso já na internet. Você consegue dar um Google aí, encontrar fácil sobre alguns conteúdos. Se você quiser saber algo exclusivo meu, você pode perguntar diretamente para mim, mas não vou ficar falando por aqui. O que eu quero falar aqui, que eu quero trazer para vocês é sobre a palavrinha que vocês gostam de usar, e eu também gosto, que é music business. E o que é music business? O que é o mundo dos negócios da música aí, né? Eu quero falar sobre isso na parte para produtores musicais. Eu sinto uma escassez muito grande vindo dessa parte. E não que eu seja um expert nisso e um mestre, mas vim trazer um pouco da minha visão de vida para vocês, baseado em tudo que eu passei e também baseado no que meus alunos passaram, não só de produção musical, mas de music business também, tá? Então é isso que eu vou trazer nesse canal. Eu vou tentar trazer ajuda para você que é um novo produtor, que já está na área há um tempo, mas não consegue se estabilizar, ou que você quer definitivamente cair de cabeça e falar assim, não, essa é a hora, esse é o ano, vou começar. É para você que quer realmente viver, e se você ama essa área como eu amo e como muitos aí, e fazem isso muito bem, tá? Então o canal vai ter foco totalmente nessa parte. Eu vou falar para vocês sobre desde o produtor que começou e puta, não sei de nada, cara, como que eu vou fazer, por onde eu começo, ai, me formei agora, e o que eu faço, qual que é a próxima parte, porque era isso que eu sentia nos meus alunos de produção musical, quando eles terminavam de estudar, quando eles terminavam um curso técnico, eles ficavam perdidos, falavam, pô, legal, eu tenho conhecimento, e agora, o que eu faço com isso? Então, venho trazer para vocês alguns passos a passo, pensando naquilo que eu falei para vocês sobre o que eu fiz, o que eu acredito que possa dar certo para você e também ajudá-los no que precisar nessa área, tá bom? E eu vou contar um pouco de mim agora, para você que não me conhece. Meu nome é Douglas das Neves, ou Douglas Neves, se você preferir também, ou Dogão, se você preferir. Não só contente com os nomes, mas apelido também Dogão. Muitas pessoas me conhecem como Dogão ou Dogão, tá? Você pode escolher aí, fique à vontade também. E eu quero contar um pouco da minha história porque eu sou um novo produtor na área. Não um novo que eu comecei agora, já comecei há um tempo, mas comparado aos grandes produtores do mundo aí também, né? Eu tenho alguns anos a menos de experiência, vamos dizer assim. Mas isso não é motivo nenhum para falar assim, ah, então não, nada disso. Alguns anos a menos, mas muita vivência para todos vocês. E eu comecei, cara, não sabendo de nada, absoluto zero quando eu digo, é tipo assim, eu lembro que eu comecei estudando na EMT, Escola de Música e Tecnologia, produção musical mesmo, e quando eu comecei, meu primeiro dia de aula, um aluno meu levantou a mão no primeiro dia e falou assim, professor, eu comprei uma interface tal. Eu falei assim, o que é interface? Então esse é o nível que eu comecei, tá? E minha história é um pouco rápida, as coisas aconteceram muito rápido, então você vai se ligar um pouco nisso. E como todo bom produtor musical, eu acredito que se você não tem um produtor musical na família, você não conhece muito dessa profissão. E você passa a conhecer essa profissão quando você é um músico, quando você tem uma banda e quer produzir o seu disco. E foi assim que eu comecei. Eu tinha a minha banda e quis produzir o meu disco em algum momento, quis produzir as minhas músicas e mostrar para o mundo elas. E aí eu fui atrás de um estúdio de produção, fui produzir. Na época eu produzi com meu grande professor de guitarra, que foi um mentor para mim, assim, um mestre,
Wagner Lanzillo, ele foi um dos primeiros aí a que me deram o primeiro acesso na produção musical, e cara, que é isso, gravação e sabe, toda essa vivência assim, até que um certo dia um membro da minha banda falou assim: Douglas, você deve estudar isso, você ia se dar muito bem. E eu falei assim, pô, é legal mesmo, né, vamos ver. Cara, quando eu entrei, eu me apaixonei na área, tipo assim, num nível tão grande que eu larguei a guitarra e falei assim, eu vou ser só produtor. E é isso. E eu comecei, como eu disse, na EMT, Escola de Música e Tecnologia, e comecei do absoluto zero, como eu disse aqui pra vocês. E quando eu tive meu primeiro contato com essa área, que eu descobri que era uma equalização direitinho, que era uma compressão, eu espero que você saiba, nessa altura do campeonato aqui, puta, tá fazendo muito barulho. Daqui, deixa eu mostrar aí pra câmera. Gente, esse aqui é o Madara. Eu sou um nerd de anime. E ele tá fazendo muito barulho durante a minha gravação. Então, isso vai ficar preto e branco. Igual no YouTube fica assim, preto e branco. É isso aí. Eu espero que nessa altura do campeonato você saiba disso. E, cara, depois que eu me apaixonei por esse mundo, eu comecei a estudar muito mesmo. E até que um dos professores, eles vieram até o Estúdio Fusão, o estúdio do Thiago e Bianchi, e me convidaram como aluno nerd que eu era. Eu me importava muito, enchia o saco dos professores o tempo inteiro, querendo saber demais, eu queria atravessar as aulas e tudo. E eles me convidaram para ver um dia aqui no Estúdio Fusão, que é onde eu gravo esse vídeo hoje, tá? Depois de muitos anos, aqui estou. Mas, já dando um spoiler do que aconteceu, e quando eu vim pro estúdio a primeira vez, conheci Thiago Bianchi, meu futuro mentor aí dessa história toda, e até hoje, o meu atual mentor e amigo hoje em dia. E quando eu cheguei aqui, cara, a história foi muito rápida. De repente eu comecei a trabalhar aqui, mas foi meio doido, porque o Thiago, ele simplesmente olhou pra minha cara, e não é que ele viu uma aptidão no produtor musical e falou assim, cara, você é muito bom, vem trabalhar aqui. Não, ele olhou pra minha cara e falou assim, pô, gostei de você, você quer trabalhar aqui? E eu falei assim, como é? Ele falou assim, não, quer trabalhar aqui? Eu falei, quero. Na época eu levei a informação pro meu coordenador de turma, né, de produção musical, e ele era bem amigo do Thiago, conhecia do Thiago há muitos anos também, e ele me disse assim, o Thiago te chamou para produzir aí com você, para trabalhar com ele? Eu falei, é. Aí ele falou assim, cara, então vai, porque a última pessoa que o Thiago chamou fui eu, há 15 anos atrás. Depois disso ele nunca mais quis ter nenhum assistente, ninguém para ajudá-lo, então se ele chamou, vai. E assim eu vim, eu meti as caras, vim sem saber de nada, e falei, nossa, eu vou chegar lá. E aí, nossa, eu preciso falar isso pra vocês, porque foi meu primeiro choque de realidade quando eu vim parar no estúdio, meu primeiro dia de produção aqui. Eu cheguei falando assim, nossa, eu tô me formando em produção musical, eu já sei de tudo, eu sou bom pra caramba. Aquele pensamento de, puta, sou muito estudado, eu sei de tudo. E cara, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Isso realmente é uma frase que eu ouvi e eu aprendi. Porque por mais que eu fosse o nerd da sala e estudasse muito tudo isso, a hora que eu cheguei aqui eu percebi que eu precisava de muito mais. Eu precisava de prática, eu precisava de vivência. E passei todos os dias da minha vida a partir daquele dia, pelo menos nos próximos 2 anos, dentro do estúdio. Quando eu digo todos os dias, não importa se é feriado, não importa se era aniversário da minha mãe, do meu pai, não importa o que acontecesse, eu tava dentro do estúdio trabalhando e conhecendo novas bandas e, ajudando todo mundo, enrolando cabo e aprendendo e por aí fui um bom tempo. Logo depois que eu entrei aqui no estúdio, alguns meses depois de viver dentro do estúdio realmente todos os dias, eu, numa conversa com o meu até então coordenador de curso, ouvi ele falando que ele precisava de um novo professor, porque um dos professores de lá estavam de saída. E eu falei pra ele assim, cara, eu dou aula. E eu tinha 17 anos na época. Falei pra ele, se você quiser eu dou aula. Aí ele falou assim, você, Dogão, mas você já deu aula antes? Eu falei, não, mas eu consigo, porque eu tenho muito conhecimento, eu entendo muito disso, eu amo isso, eu vivo disso,
todos os dias eu tô dentro do estúdio, eu consigo fazer isso, eu consigo passar essa informação para as pessoas. E aí eu fiz um teste e passei nesse teste. Então, logo após 6 meses eu me formar na MT, eu virei professor lá. E, foram 6 meses de uma mudança gigantesca para uma pessoa, porque 6 meses dentro de um estúdio todos os dias, você aprende muito, você realmente cresce muito. E ali, como até um atual ex-aluno, há pouco tempo, eu consegui entender algumas coisas no curso que me faltaram para eu poder estar aqui no estúdio pronto, e quis levar isso para as aulas, e levei isso para as aulas, e até então fiquei 4 anos lecionando como professor de produção musical na própria MT. E não só isso, continuei trabalhando no Estúdio Fusão ao lado do Thiago, e também comecei minhas próprias produções dentro do Estúdio Fusão também, lógico, com o aval, digamos assim, do Thiago, com o olhar do Thiago, né? Ele sempre estava junto comigo, sempre me ajudou muito, fez eu crescer nesse começo de carreira aí, e durante esses 4 anos eu me tornei um produtor musical de verdade, que eu considero um produtor musical de verdade, e também fui professor na escola onde então eu admirava tanto. Depois desses 4 anos, estou resumindo muito aqui, tá? Mas me apareceu uma oportunidade muito legal que eu vou contar para vocês agora, que na verdade nem era uma oportunidade, eu fiz ser. E olha só que doido, eu fiz ser uma oportunidade que não era, mas no fundo eu sentia que aquilo era para mim. E eu fui convidado por um parente meu a ir assistir o Montreux Jazz Festival. O Montreux Jazz Festival é o maior festival suíço que existe, tá? E, cara, tem atrações gigantescas. Pra vocês terem ideia, assim, a abertura, na época que eu fui convidado para assistir, a abertura era o Elton John. Então, assim, eu fui convidado somente para assistir e nada mais. E eu falei assim, bem, vou fazer essa viagem, vou assistir sim. Vai ser legal, vai ser uma boa experiência, toda experiência é válida, todo aprendizado é válido. Quem sabe eu não conheço alguém lá que me ajude com alguma coisa a mais, né? E chegando lá, eu descobri que ia acontecer um festival chamado Fête de Vigneron. Fête de Vigneron é um festival que acontece a cada 20 anos na Suíça. Eu olhei para esse festival e falei assim, cara, será que eu consigo me enfiar dentro desse festival? De alguma forma, nem que for, pra vender água lá dentro, eu quero entrar nesse festival. E eu procurei na internet, achei o nome da pessoa responsável, né, pela equipe técnica, entrei em contato com ele. No que eu entrei em contato com ele, eu marquei uma entrevista com ele, cheguei lá, e aí, cara, nossa, não façam isso foi errado, mas me ajudou muito. Eu falei pra ele que eu vim convidado a trabalhar no Montreux, sendo que, na verdade, eu só tinha vindo convidado a assistir por um parente meu, não era nenhum convite formal. E eu cheguei nele e falei assim, cara, eu tô aqui, eu vou trabalhar no Montreux Jazz Festival, e eu queria o tempo livre que eu tenho, eu queria estar trabalhando aqui no festival, porque o festival é incrível e tudo mais. E aí a gente, num bate-papo bem legal lá, acabei conseguindo o meu trabalho no Fête de Vigneron, na equipe técnica. Fui o único, isso é uma coisa que eu gosto de falar, e eu tenho o orgulho de dizer que eu sou o único brasileiro que compôs a equipe técnica desse festival. Acredito que em todos os tempos eu não ouvi falar de nenhum outro brasileiro há 20 anos atrás, e também nesse 2019 que eu estava lá, não tinha nenhum. E o próximo é só daqui 20 anos, então por enquanto eu mantenho esse título. E após conseguir o meu trabalho no Vigneron, eu falei assim, eu quero mais. Cara, eu quero mais. E aí, com o meu trabalho que eu consegui no Vigneron, eu cheguei lá no Montreux Jazz Festival e falei, cara, agora eu vou ter que trabalhar aqui também. Porque eu falei pros caras que eu ia trabalhar aqui, agora eu tenho que trabalhar aqui. Não tem jeito. Cheguei no escritório lá, me apresentei, falei de tudo que eu fazia, da minha carreira, sobre o estúdio, sobre a escola. E aí, disse que eu vim convidado pelo Vigneron. Não tinha sido convidado, mas naquele momento sim, tinha sido convidado a trabalhar. E falei que eu vim convidado pelo Vigneron e que eu gostaria de ajudar lá no Montreux Jazz Festival. E eles me responderam que, claro, afinal eu estava lá ajudando o maior festival tradicional suíço que existe na história deles. Então eu consegui também o Montreux Jazz Festival por alguns dias, estive lá,
foi muito, muito legal. Além de todo o trabalho no Verron, foi um festival incrível, de meses, de dias e dias seguidos de teatro. E só para vocês terem uma ideia, era um festival tão grande que eram 6.000 figurantes, coordenado por mais ou menos 80 pessoas na equipe técnica. Era muita, muita gente. E aí, nisso eu falei, cara, que legal, consegui tudo que eu queria aqui, tô bem, e minha história já tá legal aqui, e só que de repente eu vi que os festivais começaram a acabar, todo festival acaba em algum momento. E eu não queria ir embora, eu falei, cara, eu vou ter que arrumar mais alguma coisa aqui pra fazer. E eu arrumei. Eu simplesmente saí falando com todos os estúdios que alguém poderia me citar o nome de música que existia lá, e falei assim, eu preciso trabalhar, mas não dessa forma, mas tava tentando uma abordagem ali para que eu conseguisse um emprego no estúdio, e depois de insistir um pouco, eu consegui também. Nesse mesmo ano foi uma viagem muito doida, e eu trabalhei no Relief Studios, é um dos maiores estúdios da Europa também, um estúdio magnífico, meu, gigantesco, e consegui também trabalhar lá um tempo. Fiquei algum tempo pela Suíça mesmo trabalhando, e compus um pouco mais do meu nome e da minha moral fora do país também. Quando eu voltei com aquela cabeça de, cara, eu quero alçar voos maiores, e eu realmente queria, só que eu pensava naquela época, o que eu posso fazer que vai ser maior do que toda essa história que eu acabei de passar. E eu falei, acho que tá na hora de eu ter o meu próprio estúdio. É uma experiência que eu preciso ter como produtor. Até então, eu só tinha trabalhado diretamente no Fusão, ao lado do Thiago, só tinha trabalhado na MT como professor e no Relief como auxiliar lá também do estúdio. Falei, cara, preciso ter o meu estúdio. Tá na hora. Chegou a hora de eu me provar. Não precisava provar mais nada pra ninguém, só pra mim mesmo, que eu gostaria de ter o meu espaço e fazer ele virar. E aquilo seria bom e produtivo pra mim. Foi aí, então, eu construí o estúdio 63 Hz, estúdio 63 Hz. E lá eu fiz uma boa parte da minha história também, em 1 ano e meio mais ou menos de estúdio, no meio da pandemia. Então, todos nós sabemos o que a gente passou aqui. Eu gostaria de falar que eu abri o estúdio 2 meses antes de começar a pandemia. E o mais legal, eu consegui manter esse estúdio com toda a força de vontade, com tudo que eu poderia, com todos os meus amigos que estavam ao meu lado no momento. A gente conseguiu, sim, segurar a barra ali. E depois de um tempo eu entendi que aquela minha missão estava cumprida também. Após isso, eu decidi o que era melhor para mim, não, até então, assim, o que eu acredito que seja melhor, e realmente foi, que é minha volta para o Fusão. Não que eu tenha saído daqui. Quando eu fui morar fora, me distanciei um pouco. Quando eu construí o meu estúdio, fiquei trabalhando em paralelo, trabalhei um pouco menos no Fusão, trabalhei mais no meu próprio estúdio, lógico, afinal tinha que mantê-lo, até o momento que eu entendi que valia muito a pena voltar para cá e estar ao lado do meu mentor e do meu amigo, como eu disse, hoje em dia. E cara, no meio disso tudo aconteceu muita coisa, teve muitos shows. Pra você que não sabe, o Thiago Bianchi, ele é vocalista do Nocturnal, e eu acabo trabalhando com a Nocturnal também, às vezes de tour manager, às vezes de guitar tech, às vezes de hold, às vezes de meu técnico de som no ao vivo, o que precisar. Inclusive a gente fez uma turnê na Rússia com o Disturbed. Nessa turnê eu fui de tudo um pouco, você pode ter certeza disso. Se você quiser conferir no canal da Nocturnal, tem o DVD da Made in Russian que a gente fez. Foi uma viagem muito doida, e foi onde eu fui tour manager nessa viagem também. Fui tour manager particular do Mike Portnoy, Dream Theater, quando ele veio aqui pro Brasil fazer uma turnê. E entre muitas outras coisas, eu flerto um pouco sempre com essa estrada do ao vivo, e cair na estrada mesmo, sair um pouco do estúdio, e essa vivência, essa loucura toda que eu amo tanto. E resumidamente, essa foi minha história, mas vocês podem conhecer um pouquinho mais do que eu já fiz agora, e também conferir muitos trabalhos meus nas minhas redes sociais. Eu tô sempre postando as bandas que eu faço, e também você pode conferir muita coisa aqui também que eu vou começar a postar sobre esse conteúdo de Music Business que eu falei. Essa é um pouquinho da minha história, e eu agora quero ajudar você a construir a sua. Então, a partir daqui,
vamos começar conteúdo e eu espero que você tenha gostado. Espero que essa história tenha te ajudado em alguma coisa realmente. E eu tenho um recado muito importante para dizer sobre a minha própria história, que é: eu estava preparado para ela? Não. Em nenhum momento eu estive preparado para qualquer coisa que eu vivi. Quando lá atrás eu falei, eu posso ser professor, eu nunca tinha dado aula, eu não estava pronto para ser professor. Mas dentro de mim eu tinha certeza que eu queria aquilo. Isso é para você entender que a coragem te leva a lugares muito grandes. E que a força de vontade, se você acredita em você, cara, se você sabe do seu potencial, se joga. Eu sempre dizia isso para os meus alunos, eu gosto de dizer isso. A música abraça quem abraça a música. Então, se você ama isso de verdade, coragem e força, vai pra cima, tá? Espero ter te ajudado, espero que você tenha gostado da minha história aí também e a gente se vê no próximo vídeo. Deixa comentário, curte, compartilha, segue, se inscreve no canal e a gente se vê por aí. Valeu!